Boa noite. 19h57, mais 3 minutinhos para a gente começar. Pessoal, são 20 horas, pontualmente a gente começa o nosso bate-papo. Espero que vocês estejam bem, obrigado pelas inúmeras inscrições. Deixa eu só pegar com o pessoal aqui quantas inscrições nós temos, mas nós temos muitas inscrições. Quantas inscrições? Vamos aí começar o nosso bate-papo. Karina, querida Karina, você tá por aí, que bom, um beijo para você. Tem muita gente aqui, eu tô vendo aqui as pessoas entrando, um monte de gente aqui, e a gente vai bater um papo, né? A gente vai bater um papo sobre o negócio, sobre gestão. Gisele, Daiane, Karina, Ana Carolina, Lucas, Vanessa, Dai, Marcelo, Gisele,
Léo, Marcelo Goiano, olha quem tá aí, meu super amigo lá de Brasília, Marcelo Goiano que vive em Brasília, mas é goiano, Marcelo da Hora, Leilane, Kleber, todos vocês, sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo aqui. Só para dizer uma coisa para vocês, diferente da maioria dos webinários que existem por aí, dos bate-papos online, eu também estou disponibilizando para vocês um material online. Se vocês entrarem aí onde vocês estão clicados no Treino Fácil, tem um link do blog do Treino Fácil, que eu disponibilizei o conteúdo para vocês, tá? Então, como a gente planejou e preparou uma aula, não consigo dar uma aula sem fazer um planejamento bem feitinho, que eu acho extremamente importante isso. Aprendi lá atrás, né, da importância de se fazer um bom planejamento para a aula. Então essa aula também tem um roteiro e eu, como normalmente gosto de fazer, resolvi disponibilizar o roteiro para vocês. Então vocês podem clicar aí no link que está disponível para vocês aí aqui embaixo, ó. Tá no blog do Treino Fácil e você pode baixar esse conteúdo. São os 25 slides, né, que eu preparei para vocês, para a gente poder, para ser um roteiro. Não necessariamente, se você não quiser baixar, não precisa, mas você pode baixar para ter o roteiro do que a gente organizou aqui para bater um papo hoje à noite com vocês, que é um prazer muito grande, né? Ou seja, essa possibilidade da ferramenta online é cada vez mais interessante, cada vez maravilhosa para a gente poder realmente estar mais perto das pessoas. E aí, com base nisso, né, quais são os desafios da gestão de academia na era digital? E eu sugeri 5 pontos para a gente bater um papo sobre esse assunto, né, que eu acho extremamente importante. E tem aí o apoio do pessoal da realização do Treino Fácil e o apoio do pessoal da Polysystem. Depois eu vou explicar um pouquinho para vocês o que a gente faz, o que essas empresas fazem. Eu tenho uma relação legal com eles, participo do processo e é uma maneira da gente estar perto cada vez mais. E com alguns princípios, com alguns valores que eu vou tratar com vocês aqui durante a nossa conversa, né? Bom, eu acredito que o primeiro ponto para a gente falar, né, quais são os maiores desafios que a gente tem nos tempos atuais? Qual é a questão, né, a maior questão que a gente reflete hoje? Como é que os nossos negócios vão proliferar, vão se desenvolver nesse momento em que está todo mundo conversando com todo mundo, né? Cada vez mais a gente tem as pessoas mais próximas e ao mesmo tempo distantes, porque elas estão distantes fisicamente e próximas por causa da internet. E com tanta informação na net, com tanta informação, com tanta conexão, né, a pergunta é como e em quem você pode confiar. Né? Porque a quantidade de conteúdo que tem disponível na internet, a quantidade de pessoas que estão disponibilizando informações na internet, faz com que nós tenhamos esse volume gigantesco e a pergunta é, em quem que a gente pode confiar? Com quem que a gente quer andar para frente? Quem que eu vou seguir? Porque as possibilidades são gigantescas, né? As possibilidades são gigantescas. Então, em quais ferramentas eu devo confiar? Em quais pessoas eu devo confiar para seguir? E aí você tem que, obviamente, desenvolver um espírito crítico bastante grande para poder realmente saber com quem você vai seguir. Outra coisa importante do que está acontecendo hoje são as gerações, né? Quando a gente fala em tecnologia, em tecnologia da informação, as respostas são diferentes. Embora a gente tenha aí as gerações cada vez mais próximas no relacionamento, mas com cada geração você se conecta de uma forma, e isso é extremamente importante. E qual é a relação de forma e de conteúdo que deve ser observado na era digital? Então, nesse momento que a gente está vivendo, será que o conteúdo, né, e a forma, eles estão caminhando juntos? E eu digo para vocês, não, na minha opinião não. Eu acho que tem muita gente com muita embalagem e com muito pouco conteúdo, essa é a minha visão.
Tem muita gente falando, vendendo muita forma, muita maneira de se apresentar o produto e que as pessoas têm muito pouco conteúdo para entregar. E, obviamente, o espírito crítico nosso é extremamente importante para poder, obviamente, saber, para selecionar com quem que a gente vai, como eu falei, com quem que a gente vai seguir. Então, a nossa introdução caminha por aí. E eu, de cara, digo para vocês uma coisa. Hoje, na era digital, né, todo mundo aqui, para todos vocês, eu indico um livro que chama Marketing 3.0. Philip Kotler, né, que é o pai do marketing, das estratégias, ele diz assim: vivemos a era da participação e da sociedade criativa, né? Para as empresas, isso significa estar mais próximas dos seus clientes, trabalhando de maneira unida, né? Unida junto com eles, pois os consumidores ajudarão todas as corporações a criarem seus novos produtos e iniciativas de marketing. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Se a gente estiver perto deles, se a gente estiver cada vez mais próximo deles, entender o comportamento deles, a gente obviamente vai conseguir entregar mais facilmente o que eles querem. Quando a gente vem para a academia, será que nós estamos realmente preparados para fazer isso? Bom, eu, na minha opinião, acho que a gente já devia estar preparado faz tempo para fazer isso, mas a gente ainda não está. Eu vejo que o mercado ainda se distancia disso. E a crítica para todos nós, é entender o que é que nós estamos entregando. E eu vejo uma coisa, a gente transita bastante pelo país e fora do país também, mas a gente vê um erro que é muito comum no mercado. Sabe que erro que eu estou apontando? É as academias entregando basicamente as mesmas coisas. As academias que nascem, elas nascem querendo entregar o mesmo serviço que as outras academias entregam, sabe? Então eu vejo que esse é um ponto muito crítico. E a gente precisa, na verdade, observar o que aquele nosso cliente, daquele horário, daquela idade, daquela faixa etária, né? Daquele comportamento quer. Óbvio que hoje o mercado está com um volume de negócios absolutamente gigantescos, mas ao mesmo tempo pequeno, né? Digo isso para vocês porque o mercado brasileiro, digamos, é o segundo maior mercado em número de academias do mundo, o sétimo mercado em faturamento, o quarto mercado em praticantes de exercício, mas ao mesmo tempo que a gente é grande comparado com outros países, nós somos pequenos, porque, só para vocês terem uma ideia, vamos fazer uma análise dos números de academias, né? O Brasil tem aproximadamente 35 mil academias, os Estados Unidos tem aproximadamente 37 mil academias. Só que a média de alunos por academia nos Estados Unidos são 1.500 pessoas por unidade de negócio. Para cada uma das quase 37 mil academias, eles têm 1.500 alunos. No Brasil, nós temos, em média, 250 alunos por unidade de negócio. É muito diferente. O que significa isso? Que nós temos negócios muito menores do que eles. Os nossos negócios são bem pequenos, são menores, né? Então a gente, obviamente, com isso, a gente está mais distribuído, negócios menores, e a gente entende. Por que isso? Por que no Brasil tem muito profissional de educação física, assim como eu e vários de vocês que estão aí com a gente, são investidores, são empreendedores de negócios, e negócios pequenos, o que é muito bom, né? O que é muito bom, o que dá uma característica para o nosso país absolutamente diferente disso. Isso significa que num patamar de negócio, a gente tem negócios menores do que nos Estados Unidos, menores do que, por exemplo, na Inglaterra, menores do que na Argentina. A Argentina, eu fiz um estudo para ter uma ideia, a Argentina, que é um país bem menor do que a gente, eles têm uma média de 350 alunos por unidade de negócio, enquanto a gente tem 250. Ou seja, nós temos muitos empreendedores. E eu acho isso bacana e absolutamente fico orgulhoso, porque eu tenho certeza de que são profissionais, que são graduados em educação física e com uma vontade, com um desejo muito grande de se tornar empreendedores e que se tornam empreendedores, empreendem
e estão em busca de uma série de outros conhecimentos para poder abrir o seu negócio. E nesse momento que a gente está vivendo, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque o nosso negócio, ele ao mesmo tempo está muito exposto, porque ele é muito grande. Todo mundo sabe da importância do exercício físico. O exercício físico cada vez mais tem mais entrantes, tem cada vez mais pessoas, né? E a gente sabe da importância. Hoje a população, né, diferente de 20, 25, 30 anos atrás, as pessoas falavam sobre exercício físico e elas não tinham clara a importância do exercício físico. Hoje é clara a importância do exercício físico para todo mundo. Acredito que praticamente 100% da população do mundo entende que que praticar exercício físico é uma coisa absolutamente saudável, né? Bom, tô aqui só para constar aqui, eu embalo na fala aqui, eu vou falando, né? Mas a gente, para quem chegou agora, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou vendo que tem muita gente entrando, tem muita gente online. Não consigo acompanhar, estou com 3 telas aqui na minha frente. Uma tela que está me comunicando com vocês e mais outros 2 computadores. Um para ter feedback com vocês, para ter as perguntas. Vocês podem perguntar, podem fazer as perguntas. Eu vou fazer o possível para responder as perguntas que aparecerão aqui. Né? Boa noite a todos vocês aí que estão me dando boa noite aqui, Adelaide, o pessoal, a Krypton, lá de Sapopemba, o Adilson, enfim, todo mundo aqui que está chegando, tem um monte de gente. Na outra tela eu tenho o conteúdo que eu preparei para vocês. Para quem chegou agora, não se esqueçam, entra aqui, dá uma olhada onde vocês estão clicados. Vocês têm um conteúdo para baixar, eu preparei um conteúdo para vocês, né? Para mim é sempre importante fazer isso. Bom, vamos falar de 5 pontos que eu considero extremamente importantes para a gente entender o que é que a gente tem que estar atento nesse modelo de gestão de academia. Tanto para você que é um iniciante no mercado, quanto para você que já é um heavy user, né, que tem academia, que trabalha com gestão de academia há muito tempo. Eu acho que esse papo pode ser interessante para todos os níveis de interessados, né, no assunto. Primeiro que a mudança, o primeiro ponto é falar sobre a mudança de comportamento do consumidor. Eu acho que a gente precisa entender que cada vez o consumidor está mais crítico, né? Se você já abriu meu conteúdo, já baixou meu conteúdo, você vai ver que tem bastante coisa falando sobre isso. O cliente está cada vez mais bem informado sobre o nosso negócio. E aí eu digo para vocês, a sua academia, as pessoas que representam, vamos lá, as pessoas que representam a sua academia, elas estão preparadas realmente para representar todo o investimento que você ou o dono do negócio que você trabalha fez lá na recepção? Eu vou explicar um pouco melhor. Será que as pessoas que trabalham na recepção, na consultoria de vendas da sua academia, elas têm informações suficientes para representar com dignidade todo o investimento que foi feito na sua academia? Por exemplo, a gente sabe o quanto custa uma esteira, seja ela importada, seja ela nacional. Esteira sempre é um investimento extremamente importante no negócio. A minha pergunta é, a pessoa que está lá na frente da sua academia, ela conhece as esteiras? Ela conhece detalhes das esteiras para poder falar delas? Ela conhece bem os equipamentos de musculação, detalhes das aulas coletivas, de lutas, né? Ela sabe falar das características e dos benefícios dos professores, porque o cliente está cada vez mais bem informado. E eu digo para vocês, se a tua equipe não tiver preparada para conversar com o cliente sobre as informações da academia, muitas vezes o cliente dá um show e tem muito mais informação do que o seu colaborador que está representando na recepção a sua academia. Isso é perigosíssimo e, na minha opinião, é vergonhoso, né? Porque, obviamente, a pessoa está representando ele logo na chegada do seu negócio. Então, ela tem que ter informação. Você está preparando sua equipe, o cliente está cada vez mais informado. Por que eu estou falando isso? Ele está mais crítico, né? Ele tem mais informação. Por quê? Porque hoje o cliente pesquisa a sua academia antes de visitar você. Pois é. E aí que a gente trata o assunto desse primeiro item de uma forma muito
muito objetiva, muito direta, onde eu pergunto para você, como é que está a sua fachada física? É assim, fachada física, o que eu quero dizer com isso? Vai lá na frente da sua academia e olha para a fachada da sua academia. Mas olha assim, olha mirando três coisas. Primeiro, a infraestrutura. Tá bonita? Tá acessível? Ela é bacana? As pessoas olham e chamam atenção a fachada física da sua academia? A infraestrutura é bacana? Aí quando você entra, a pessoa que está ali na frente, ela está preparada para te receber? Ou seja, a primeira coisa, ela te recebe bem, com simpatia, com aquele sorriso de que seja muito bem-vindo, né? E o terceiro ponto é assim, existem procedimentos bem estruturados para que a sua equipe ou a pessoa que está ali na frente receba muito bem esse novo entrante, esse profissional, esse prospect, esse interessado. Então, diante disso, o cliente está muito crítico, a sua fachada física está boa. E assim, hoje, a gente não está discutindo mais a fachada física. A fachada física é uma coisa óbvia, é uma coisa básica, né? Básica, básica, básica. Aí eu digo para você, isso já passou. A gente está discutindo fachada física há 20 anos, há 25 anos, que a gente fala, isso que eu acabei de falar para vocês, que a consultora de venda ou que a recepcionista tem que ter todas as informações muito bem claras da academia. Hoje a discussão é outra. Dando sequência aqui ao nosso papo, falando de era digital, a pergunta é, como é que está a sua fachada digital? Porque é fácil, a sua fachada física já espero que esteja ótima, né? A fachada digital é como é que é o seu site. O site representa a sua academia? Representa? Aonde você está nas redes sociais, você está bem no Facebook, você está bem representado no Facebook, bem representado no Instagram, no Snapchat, em todas as redes sociais em que o seu público se comunica? Porque hoje não tem jeito, né? Se você não tiver absolutamente bem representado nas redes sociais, você está morto. O teu negócio não vai funcionar. Não vai funcionar. Sabe por quê? Porque as pessoas, antes de sair de casa, elas visitam, obviamente, o seu negócio. E eu tenho alguns dados para te dar, né? Então, assim, 63% da população já tomaram decisão de compra do seu produto antes mesmo de falar a primeira vez com a sua empresa. 63% das pessoas que visitam você na internet e que vão até o seu negócio, obviamente já tomaram decisão. Porque assim, quando eu entro na internet, né, e pesquiso, já estou praticamente tomando uma decisão. Quando eu visito pessoalmente a sua academia, eu já estou praticamente decidido. Eu dependo de você só bater o martelo. Na verdade, eu quero confirmar com você que você é legal, que eu fiz a escolha certa pela internet. Quando eu visito sua academia, significa que eu fiz a escolha certa. Fábio, o que quer dizer isso? Vamos lá. Vamos voltar um pouquinho na questão tradicional das vendas. A gente diz o seguinte, que uma taxa de conversão de 50% é o mínimo que você tem que fazer das visitas que você tem na academia. É o mínimo. Por quê? Porque 50% da população, das pessoas que visitam sua academia, você tem que fechar. Você tem que converter em produto, converter em cliente. Os prospects, 50% pelo menos tem que convencer. O cara chegou na porta da sua academia, ele quer ser seu aluno. Agora, hoje, é muito mais, porque antes, para ele tomar a decisão de visitar a sua academia, ele já pesquisou seu concorrente e decidiu por você. Talvez ele tenha ficado em dúvida em 2, no máximo em 3, que é muito difícil, no máximo em 2. E quando ele vai à sua academia, se você não bater o martelo e não efetivar, sabe o que significa, né? Se você não tiver uma alta taxa de conversão hoje, sabe o que significa? Significa que você está trabalhando muito mal, amigo. E aí eu bato, é um upper no queixo com força. Sinto muito, mas a questão é a seguinte: se você não está com uma taxa de conversão direta
Se você tem uma taxa abaixo de 60% hoje, significa que você tem uma equipe muito fraca na recepção da sua academia, muito fraca na área de vendas da sua academia. Eles não têm a informação. Por quê? Porque as pessoas, quando visitam sua academia, eles já querem comprar, porque eles já pesquisaram você, né? O consumidor está muito mais informado, é uma relação muito mais saudável, duradoura e menos custosa para a empresa, porque obviamente ele já visitou, ele já te conheceu. E aí que depende daquilo que eu falei, como é que está a sua fachada digital? Como é que está a sua relação direto, né? Sua relação nas redes sociais. E aí eu vou entrar na sua rede social como aluno e vou olhar e falar assim, caramba, você realmente tem a cara que eu quero. Você tem a energia que eu quero. E se eu percebo que você como academia tem o clima, percebo um alto astral, uma energia bacana, os comentários dos alunos, coisa boa, eu me identifico com aquilo, é lá que eu vou me relacionar. Por isso é tão importante a gente ter essa questão das redes sociais. Tá claro? Muito bem. Tá aí, Fernando, valeu. Karina, obrigado. É um novo comportamento também de ver a gestão. Exatamente isso. O caro Alexandre Greco, grande parceiro nosso. Muito bem. 90% dos consumidores fazem pesquisas online antes de tomar decisão de compra de um produto. Tá? Essa é uma fonte do Google. Todas as referências estão aí para vocês. Como eu falei, mais uma vez, vocês podem baixar o conteúdo. Tem um conteúdo aí pronto para vocês. Então as pessoas tomam decisões antes. Somente 10% das pessoas confiam em anúncios apresentados em banners. Isso é uma coisa muito interessante, né? Para a gente olhar. A gente vê as academias fazendo muita propaganda, muita publicidade em banner, a gente vê. Mas o grande segredo, ou seja, 10% confia em banner, 90% sabe onde confia? Nos depoimentos. E hoje as redes sociais, o que elas mais fazem é depoimento. Hoje você vai comprar um automóvel, você vai comprar um serviço novo, você quer ir a um restaurante, você escolhe, você vai olhar o que as pessoas estão falando daquilo. Você vai olhar o depoimento. Ou seja, o que nós falávamos há mais de 20 anos sobre marketing em academia, que marketing em academia, o que é mais importante é o boca a boca, continua valendo e com muita força, cada vez maior, porque hoje a gente tem acesso ao boca a boca. Né? Antigamente a gente não tinha acesso, hoje nós temos acesso ao boca a boca, o que é maravilhoso. Qualquer coisa que você quer saber, você entra na internet e você procura a informação do que as pessoas estão falando sobre aquilo que você quer comprar. E se é legal, você também você consome, e se não é legal, você fica absolutamente incomodado. Isso é decisão de hotel, é decisão de restaurante, é decisão de uma série de coisas, né? O quanto isso é importante. Ou seja, a gente precisa valorizar cada vez mais. E eu lembro muito bem disso, né? Eu estou nesse mercado há 30 anos, gente. A Karina, que está aqui, ó, batendo um papo comigo, já está com a gente há bastante tempo. O Marcelo Capelazzi aqui. Ei, Marcelão, tudo bem? O quanto a gente escutou falar, o quanto a gente viveu isso, né? O quanto a gente vem tratando desse assunto, da importância do marketing boca a boca, né? E cada vez mais isso está melhor, está mais em voga, está mais forte. Lembre-se de promover ao usuário oportunidades de continuar o consumidor cada vez mais os seus conteúdos. E aí a gente fala de uma coisa que vai fazer parte da nossa fala aqui até o final, que é de conteúdo, né? O quanto é importante, porque sabe o que acontece hoje? Hoje o que acontece na internet é o seguinte, tá todo mundo falando, tá todo mundo se comunicando. Eu vejo um monte de gente, até as pessoas pedindo, vamos fazer live, vamos fazer webinar, vamos fazer hangout, e eu sou muito cuidadoso com isso. As pessoas que me acompanham há muito tempo aí sabem que eu não faço isso toda hora. A gente tem todo um cuidado de manter aí um certo propósito, um certo significado do trabalho que a gente faz. Por quê? Porque a gente acredita absolutamente, na qualidade do conteúdo. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Então a gente tem que valorizar, obviamente, o conteúdo, porque os alunos, as pessoas, os nossos clientes, eles estão absolutamente focados no conteúdo.
Como eu falei, vendedores às vezes estão menos preparados que os clientes e vocês têm que estar preparados para isso, porque cada vez mais o cliente chega com informação na sua academia. Bom, deixa eu só fazer 2 comentários aqui com vocês importantes, agora que já tem bastante gente dentro. O pessoal da nossa administração aqui mandou para você, pediu desculpas porque mandaram um e-mail por engano às 16 horas, dizendo que o webinar ia começar às 16 horas, mas não, foi um e-mail que foi por engano, na verdade, só pedir aí desculpa pelo fato. E outra coisa importante é pedir para você compartilhar o vídeo, esse vídeo que você tá assistindo aqui, já compartilha com a galera, né? É bom para que você, obviamente, possa já colocar aí ele para ser divulgado para outras pessoas, tá bom? Beleza? Outra coisa importante que a gente considera, que é o segundo tópico, é o código de atitudes, né? E para mim isso é extremamente importante porque eu estava num cliente hoje, eu estou em São Paulo hoje, eu estava num cliente hoje e aí eu fui visitar uma das unidades e eu estava conversando com os 2 gerentes gerais, né? O gerente geral de infraestrutura, que é o Gustavo, e a gerente geral comercial, que é a Liege, e a gente estava conversando e a gente estava falando, né? Analisando o sistema de atendimento dos professores. E quanto é importante, por mais treinamento que a gente faça e por mais cuidado que nós tenhamos com as pessoas, por que o professor, quando está lá na sala de musculação, ele não é mais proativo e ele tem que abordar todo mundo, né? Eu digo uma coisa básica, por exemplo, uma coisa básica de qualidade de serviço, pontualidade. Outra coisa básica de qualidade de serviço. Quem trabalha, por exemplo, numa academia, tem a obrigação de cumprimentar todo mundo. Todo mundo. Porque você que trabalha numa academia, o que você é dentro da academia? Você é, na verdade, a pessoa que recebe as pessoas. Você é um anfitrião. Então, independente de você conhece ou você não conhece as pessoas, você precisa cumprimentar. Então, se alguém entra na sala de musculação e você está trabalhando na sala de musculação, o mínimo que você tem que fazer é chegar naquela pessoa, abordar para dar bom dia, boa tarde ou boa noite. É o mínimo. Fala assim, caramba, Fábio, você está falando isso em setembro de 2017. Sim, em setembro de 2017. Isso não é uma coisa que as pessoas já deveriam fazer? Eu não tenho dúvida, porque eu acredito que eu falo isso há pelo menos 20 anos. Fala assim, mas essa informação ainda precisa dar para o mercado? Precisa. Infelizmente, a gente precisa ainda falar isso para os profissionais que estão iniciando no mercado e o que é pior, muitas vezes profissionais que já estão no mercado há muito tempo, né? Eles ainda precisam tomar uma puxada de orelha e entender que eles precisam abordar pessoas que estão entrando na sala. Eu vou dar um exemplo muito simples. Se você é professor, você entra na sala, você tem que fazer a volta olímpica. O que é a volta olímpica? A gente chama de volta olímpica. Eu passo por toda a sala e cumprimento todos os alunos que já estão ali treinando. Os professores, os meus colegas, obviamente que estão dividindo aquele horário comigo, que vão dividir, porque eu estou chegando, e os professores. E no momento que eu vou sair da sala, eu também faço a volta olímpica e me despeço de todo mundo, né? Avisando as pessoas que eu estou saindo. Então, assim, são coisas absolutamente básicas e são extremamente importantes. Fala assim, caramba, o que isso tem a ver com a era digital? Tudo. Tem tudo a ver com a era digital. Sabe por quê? Porque no momento que nós estamos tratando de assunto da era digital no mercado, tem muita gente esquecendo do atendimento básico. Isso é uma vergonha, como diz aquele jornalista lá daquela outra emissora. É uma vergonha, porque a gente está tratando do assunto, a gente está evoluindo no sentido de conversar com as pessoas no mundo digital, né? De conversar com as pessoas no mundo digital. E ao mesmo tempo a gente não aprendeu a fazer o básico. Caramba! A gente não aprendeu ainda a fazer o básico. Hoje, quando eu falo em atendimento, a gente não fala mais em atendimento na sala de musculação, atendimento na sala de coletiva. Não! Não! O atendimento hoje
sempre o maior desafio da qualidade do atendimento na academia, sabe onde ele está? Tá quando o cliente está presente na academia. Não é isso que a gente fala? Não, quando o cliente chega aqui eu tenho que atender ele muito bem. Não, isso é coisa de 25 anos atrás. Isso é o básico, a gente já devia estar fazendo isso há um baita tempo. Hoje, a nossa preocupação deve ser atender o cliente quando ele não está presencialmente na academia. Caramba! Se ele não está presencialmente na academia, esse é o grande desafio. Eu tenho que fazer ele lembrar da academia, para ele voltar para a academia, para ele frequentar a academia. Né? Então eu tenho que criar estratégias, aí entram as redes digitais, as estratégias do mundo virtual, para eu poder me comunicar com esse cara, para trazer esse cara de volta para a academia, que é fundamental. Mas eu preciso fazer o básico. O básico. Muitas vezes eu não estou fazendo o básico. Então a gente, ao mesmo tempo que tem que olhar para a era digital, a gente tem que falar, caramba, e o cara aqui, ó, eu não estou cumprimentando o cara quando chega. Né? Tem uma coisa interessante, eu vou falar um negócio aqui que vocês vão dar risada. Tem muita gente que já está no mercado há muito tempo, vai dar risada disso, mas eu vou falar para vocês um negócio. Tem gente que pergunta para mim ainda uma coisa básica, e deve perguntar para vários de vocês que estão aí conectados. Fábio, o que você acha de que o professor, durante o trabalho dele na academia ou na sala de musculação, use o celular dele? Cara, eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo. Você vai trabalhar na sala de musculação com o seu celular? Vá pro inferno, meu. Pega o seu celular e guarda na sua mochila, na sua bolsa, desliga, deixa no... Celular não é para trabalhar. Ah, não, mas é que se alguém... Né, eu já escutei alguns absurdos, né, as pessoas falam assim, não, é porque se acontecer alguma coisa com a minha família... Amigão, é o seguinte, eu trabalhei até os 30 anos sem a existência de celular. O celular foi criado em 1995 para 96. A internet, a mesma coisa no Brasil, nasceu em janeiro de 96. Então, até os 30 anos, e como todos os meus colegas da minha geração, a gente trabalhou. E quando tinha algum problema, as pessoas achavam a gente. Aconteceu comigo, me acharam. Entendeu? Então, não tem essa. A hora que você está trabalhando, você tem que estar com foco no aluno. Você não vai ficar com o seu celular mexendo com o WhatsApp. Agora, me diga alguém que você conhece da sua equipe, que trabalha bem com o WhatsApp pessoal junto. Não tem. Não tem, desculpa. Aí eu vou entender que o professor da aula coletiva usa o seu set de música que está no seu celular. Normal. Beleza. Mas na sala de musculação, numa aula, não tem nada a ver. Né? Não tem nada a ver. Então isso é uma grande bobagem que as pessoas precisam aprender. É uma questão de gerações, que a gente precisa estar cada vez mais atento, focado no negócio. Bem-vindo aí a Mariana, bem-vindo a Roberta, bem-vindo o Thiago Somera, caro amigo, bem-vindo aí, um forte abraço para você aí. Bem-vinda Gisele, nossa, tá cheio de gente aí, muito bom. Amanda, Juliano, Fernando, César, esse teu nome, desde quando você era meu aluno lá na USP, tinha dificuldade de falar, tenho ainda, tá? Forte abraço para você. E quando a gente fala em atitude, eu acho que uma coisa importante, eu gosto de tratar desse assunto, é normatizar, documentando tudo que você combina com a sua equipe. O quanto isso é importante. Né? Uma das coisas mais fortes que tem no relacionamento com a sua equipe, para melhorar a qualidade do seu trabalho, é você não combinar claramente, não deixar claro para a sua equipe o que você espera dela. Isso é um erro grave de liderança, inclusive, é um erro estratégico. Né? Você não deixa claro, muitas vezes, para o seu liderado o que você espera dele ou deles. Né? E a gente precisa criar um documento para isso. Aí eu sugiro sempre fazer um manual, a gente trabalha com isso o tempo inteiro, hoje os nossos manuais normatize documentando em papel todas as atitudes e normas que estão estabelecidas entre você e a sua equipe, combina com eles antes, né? Deixa claro o que você espera delas,
Tem o documento impresso, eu ainda acho que esse documento impresso funciona muito bem com a assinatura de cada pessoa da sua equipe. Então a gente tem um documento, tem até aqui ó, um documento bacana para isso, para ajudar. Né? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou pegar um documento aqui. Aqui é um manual, só para vocês terem uma ideia. Isso aqui é um manual de atendimento só de recepção e vendas. Dá uma olhada do tamanho da criança, tá vendo? Então aqui é um manual, você fala assim, caramba, todas essas informações são importantes? Sim. Sim, são importantes. Quem quer ser profissional tem que trabalhar como profissional, né? No final tem um documento aqui, no final tem uma página, obviamente eu vou só falar isso para vocês, mas tem muita informação importante. Ou seja, tudo aquilo que um vendedor, um recepcionista da academia tal precisa fazer, precisa saber sobre as responsabilidades, as atitudes, estão aqui. Ele precisa fazer isso, precisa cumprir. No final, ele assina ciente de acordo. Né? Tem um papel com o nome de toda a equipe e ao lado do nome dele ele assina ciente de acordo, porque ele participa da construção desse documento, participa da decisão, estuda esse documento e dá um ciente de acordo, porque fica fácil você como líder da equipe depois cobrar da equipe o que você espera deles. Então, e a minha sugestão é que, obviamente, a partir do momento que você estabelece as normas e procedimentos, você cobre deles, né? E revise esse documento trimestralmente. Isso é uma sugestão que eu te dou. Fala assim, caramba, dá trabalho, né? Sim, dá trabalho. Trabalhar direito dá trabalho. Sabe aquela história? Trabalhar direito dá trabalho. Esse é o segundo ponto, que é o que a gente chama de código de atitudes, tá bom? Depois a gente vai para as estratégias de manutenção de clientes. E eu acredito que as ferramentas digitais cada vez mais têm ajudado a gente, cada vez mais ajudado a gente a controlar isso. Porque você consegue trazer as pessoas e você consegue criar motivação para essas pessoas permanecerem com a gente. Né? O que é o grande desafio? Eu uso um termo há bastante tempo, quem está acostumado aí a assistir as nossas aulas, as nossas palestras, sabe de uma coisa, de uma frase muito simples. O meu grande objetivo, tanto para os profissionais de educação física que atendem nas academias, quanto para as academias, o que a gente tem que fazer é trabalhar em equipe, trabalhar todo mundo junto, para fazer o seguinte, o aluno ter vontade de voltar no dia seguinte. Quando ele passa da catraca para ir embora para casa, ele passa da catraca com vontade de voltar no dia seguinte. E esse é o grande segredo. Então, para isso, a gente precisa trabalhar com estratégias. Né? E eu não tenho dúvida de uma coisa, eu comentei, falei um pouco de conteúdo com vocês, vou falar mais para frente, mas o conteúdo é um negócio que é muito, muito estratégico. No final dos anos 90, né, eu estava fazendo mestrado e eu estudei, meu estudo foi na linha de por que as pessoas iniciam a prática de exercício, por que as pessoas desistem da prática e por que as pessoas se mantêm praticando. O conjunto dessas três perguntas, na verdade dessas três respostas, do porquê eu inicio, por que eu me mantenho, por que eu desisto, na verdade é uma área de estudo nos Estados Unidos chamada aderência prática do exercício físico. E isso faz todo sentido quando... Eu lembro que quando eu estava estudando isso nessa época, as pessoas falavam, mas o que é aderência prática do exercício físico? Esse negócio de retenção é uma grande bobagem. Isso no final dos anos 90, ninguém dava a menor bola. Na verdade, no meio dos anos 90, né? Ninguém dava a menor bola para isso. As pessoas não queriam saber disso, porque a cultura do mercado estava toda para atração. Como é que eu trago cliente novo? E eu não estava preocupado, o mercado não estava preocupado em o que eu tenho que fazer para manter cliente. Né? E a gente vem fazendo isso já há muito tempo, e a gente desenvolveu algumas estratégias que são bem importantes para poder realmente pensar nisso. Né? Acho que a gente tem aí um enorme desafio e ter o que a gente chama de GRC. A gente precisa gerenciar o relacionamento com o cliente e as ferramentas digitais podem ajudar demais a gente nisso. Hoje, um software precisa ter um CRM, precisa ter criar um relacionamento com o cliente, a gente precisa fortalecer isso. Então eu tenho que avaliar os indicadores de frequência dos alunos, eu tenho que avaliar diariamente os indicadores de renovação e entender por que eu não renovei e conversar com cada um dos clientes. Durante muito tempo, as pessoas sempre falavam
assim, Fábio, qual que é o programa ideal de retenção? O programa ideal de retenção, na verdade, ele é não aquele só que conversa com o cliente de 45 dias. Por que existem programas de 45 dias? E que são super bons, são muito importantes. Mas eu digo o seguinte, programa de retenção, ele não tem duração de 30 ou 45 dias. Ele tem que ter a duração do plano inteiro do aluno. Prestar atenção nisso? Então, quanto tempo dura um programa de retenção? Na minha concepção, o programa de retenção dura o tempo que o cliente fez o plano na academia. Então, durante todo o tempo que o cliente fez um plano na academia, se a gente está falando de academia que entrega serviço, de academia premium, de academia boutique, de academia que quer realmente criar um diferencial de valor, de serviço para o cliente, ele tem que focar nisso. Se ele consegue focar nisso, ele faz o cliente perceber valor e querer voltar no dia seguinte. Caramba! Né? Então, o que a gente enxerga? A gente enxerga a importância da gente mergulhar nesse propósito, para esse perfil de academia. A gente tem que entender o quanto é importante a gente gerenciar esses dados, a gente se comunicar com eles o tempo inteiro. Né? A gente quando olha para avaliando, né, o programa de aderência, um programa de retenção, isso aí é outro, são conceitos diferentes. Aderência é uma coisa, retenção é outra. Aderência é um objetivo a ser alcançado. Retenção são estratégias de retenção que você faz para poder alcançar a aderência. Aderência é um objetivo pessoal. Eu, para me considerar uma pessoa aderida à prática de exercício físico, eu tenho que permanecer praticando pelo menos 6 meses ininterruptamente, sem parar. Se eu mantenho a prática durante 6 meses, eu sou uma pessoa considerada aderida à prática. Por quê? Porque os benefícios bio, psico, socioafetivos foram assimilados, né? Eu não me mantenho fazendo exercício físico por outra razão, senão pelo relacionamento com os benefícios. Ou seja, eu me mantenho praticando a longo prazo por causa do resultado, não por causa do processo. Eu chego no resultado que esse resultado ele cria na minha pessoa uma relação com os benefícios. E aí eu realmente começo a perceber valor nisso. E aí, depois de 6 meses praticando ininterruptamente, os benefícios bio, psico, socioafetivos começam a ser muito percebidos por nós, por cada um de nós, e a gente vai, obviamente, sentindo falta. E você que está me escutando aí, você que está batendo um papo aí comigo, você sabe disso. Você que pratica exercício regular, você sabe bem que quando você fica parado um tempo, você está acostumado a fazer exercício, você fica parado um tempo, você sente muita falta do exercício. Eu não posso ficar 3 dias sem fazer exercício, não dá. Eu preciso fazer exercício que eu sei que vai atrapalhar. Se eu não fizer, vai atrapalhar meu sono, vai atrapalhar meu humor, minha produção no trabalho vai ser mais baixa. Então o exercício para mim ele é absolutamente importante e é isso que a gente precisa colaborar com o aluno. Então, voltando, quando a gente olha isso para a era digital, a gente fala, o que mudou? Eu preciso cada vez mais trazer as ferramentas dessa era digital para melhorar o meu desempenho. Então, eu preciso trabalhar com indicadores de turnover. E aí, eu queria falar uma coisa que eu acho extremamente importante, deixa eu molhar a boca aqui, que é o seguinte, tem uma coisa que eu acredito. Eu estava ontem numa reunião com pessoal que está fazendo um trabalho estratégico de marketing para a nossa empresa de consultoria, nossa empresa de educação, tem várias coisas que a gente está lançando no mercado e a gente contratou uma empresa de marketing bem bacana mesmo para fazer o trabalho com a gente. E assim, não existe nada que vá para frente se não tiver compromisso, significado, propósito e engajamento. Não existe. Tem que ter um significado, tem que ter propósito. Você tem que estar comprometido com aquilo, senão não funciona. Então não existe, né? O cliente que você quer trazer para dentro, ele tem que entender o propósito, o seu propósito. E aí eu digo para você, a tua equipe sabe do propósito do seu negócio? E hoje cada vez mais a gente vê
um problema muito sério. Sabe qual é? É o quarto item. Gestão de time em tempos diferentes. O que significa o seguinte? Como lidar com as diferentes gerações. A gente tem a geração chamada os baby boomers, que são os nascidos no pós-Segunda Guerra Mundial, que a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, né? Aí teve um baby boomer, né? E depois nos anos 60 e 70 você tem a geração X, eu faço parte dessa geração X. Depois nos anos 80 e 90 você tem a geração Y, e aí a partir dos anos 2000 você tem a geração Millennium, a geração Z, que eles chamam. E cada geração tem um comportamento absolutamente diferente, né? Absolutamente diferente de lidar com as coisas. Você pega a garotada, o meu sobrinho de 4 anos, ele já nasceu conectado. O meu sobrinho de 7 anos a mesma coisa, meu sobrinho de 14 anos a mesma coisa. Então eles têm, obviamente, uma maneira de lidar com a informação totalmente diferente da minha, totalmente diferente da sua. Então, assim, a gente precisa... Como é que nós vamos atender esses caras? Hoje, uma das coisas... Eu tive uma reunião na sexta-feira passada com o pessoal de um coworking, né? Que eles têm uma rede de coworking aqui em São Paulo, e a gente estava batendo um papo, porque a gente está fazendo um projeto junto. O que esses caras estão fazendo? Eles estão entendendo claramente que as novas empresas, elas não vão ter sede própria, não existe mais sede própria. As novas gerações não têm mais casa própria. O sonho da casa própria dos anos 70, dos anos 80, em que vários de nós aqui escutamos nossos pais, os nossos avós, ou nós mesmos, a gente... que o maior e melhor investimento era investimento em imóvel. Hoje não existe mais essa cabeça, as pessoas estão em busca de outro mundo. A nova geração, ela não quer ter, ela quer ser. Eles querem ser, eles estão focados aonde? Eles estão focados na experiência. Eles querem viver a vida com base em experiências. É isso que eles querem. E com base nisso, o que é que nós estamos proporcionando nas academias para eles? Eles precisam cada vez mais de liberdade. Tem aí as academias low cost que vêm com uma proposta maravilhosa. E eu digo que as pessoas que entendem que o low cost é um modelo ruim, é um modelo pejorativo de academia, esquece. Você está totalmente enganado, porque o low cost, na verdade, é um excelente aliado de quem quer entregar serviço. Obviamente, a gente sabe que as grandes redes, a maior rede de academia low cost que tem aí na América Latina, cara, eles têm um dado interessante, onde eles dizem, né, que 30% dos alunos que eles têm na rede deles são novos entrantes, são pessoas que nunca fizeram ginástica, né? E é maravilhoso, porque esses caras estão fazendo o seguinte, eles estão abrindo as portas pra gente. Eles estão abrindo as portas pra gente. Abrindo as portas para outros negócios. É bárbaro isso, né? Então a gente vê o quanto isso é importante. Tem um dado aqui, ó, dessas novas gerações. Ó, o número de idosos usando a internet aumentou 200% em 6 anos. Nos últimos 6 anos, a gente tem um aumento de 200% de idosos, pessoas acima de 60 anos. E cada vez mais a gente vê as pessoas conectadas, né, nesse mundo digital, né? É exatamente isso. Bom, aí a gente já está a 10 minutos, falta 10 para as 9. Eu estou aqui olhando aqui tem várias coisas aqui, tem várias perguntas chegando, mas eu vou seguir na meu roteiro aqui, eu vou depois entrando aqui nas perguntas para poder ajudar aí vocês. Beleza? Para quem chegou depois, só para dizer que tem um conteúdo disponível aí para vocês. O que eu estou falando, eu fiz um roteiro e está disponibilizado para vocês. Se entrar embaixo no Treino Fácil, você consegue baixar o conteúdo. Está disponível aí. Comentário fixado aqui, ó. Eles fixaram um comentário aqui para vocês estarem. Muito bem. E aí a gente vem para o último tópico, que é um tópico talvez o maior deles, que é a atração de novos clientes, né? Então, ferramentas digitais de exposição na net, de conteúdo de forma, de conteúdo e de venda, né? O quanto é importante a gente realmente, as pessoas estarem conectados
né, com isso. Obviamente o conteúdo de qualidade atrai muito mais clientes e eu vejo o quanto nós, né, estamos na mesma linha do que eu estava falando do coworking, eles estão cada vez mais focados em trazer um público, né, que se não entender o significado do negócio, se não tiver propósito, ele não faz. Ou seja, se ele não perceber conteúdo no que você faz, não tem jeito, né? Não tem jeito. Deixa eu ver aqui o que é esse negócio aqui. Muito bem. Muito bem. Academia a partir de $10, sim. A Planet Fitness é isso que ela custa nos Estados Unidos. É a maior rede low cost do mundo e eles cobram $10. Exatamente. Muito bem. Então, se não tiver um conteúdo legal, eu vejo o que está acontecendo hoje na internet. E vocês sabem disso. A quantidade de gente. A quantidade de pessoas publicando conteúdo na internet hoje é gigantesca. É enorme. Então, pergunta aí a qualidade disso. Agora, qual é o nível crítico das pessoas para avaliarem a qualidade disso? Qual é o nível crítico das pessoas para avaliarem a qualidade desse conteúdo? Então a gente realmente tem esse é o grande problema, né? Então, mas eu particularmente digo para vocês, se vocês querem uma dica, vocês têm que mergulhar na qualidade do conteúdo. Quanto mais para cima, quanto mais vocês jogarem a régua para cima desse conteúdo, a chance de você acertar é muito maior. Então faça o melhor que você pode. Você tem uma possibilidade de, quando você vai atrair clientes, usar ferramentas digitais, de você conectar com mais clientes. Então hoje, se você tem uma expectativa, você já pensou, né, que esse é um dos propósitos do Treino Fácil, por exemplo, né? Um dos propósitos é, obviamente, ser uma ferramenta de venda online. Caramba, você mostrou sua academia nas redes digitais, você mostrou depoimento de clientes que gostam do seu serviço, você mostrou que você faz uma coisa bem feita. Cara, se o cliente está interessado no seu negócio, por que ele não pode comprar o seu negócio online? E eu acho bárbaro, porque quem começou a fazer isso e começou a fazer isso muito bem foi a Smart. A Smart Fit foi precursora. E eu confesso para você que logo que a Smart abriu, ela abriu uma unidade perto da minha casa. Eu treino em outro lugar há muitos anos, eu frequento o mesmo lugar há muito tempo, onde eu faço o meu treino de judô, o meu treino de musculação, o que eu gosto de fazer. Mas abriu uma Smart perto da minha casa e faz muito tempo já, quando começou o projeto deles. Eu fui lá e me matriculei, porque eu queria conhecer o modelo. E é brilhante, é genial, como eu falei, é um modelo interessante. E eles são os grandes precursores de venda online, são os precursores de uma coisa que toda academia deveria fazer. Por quê? Porque você tem a possibilidade de conexão com mais clientes. Outra coisa importante, você conecta, que horas você abre o seu negócio? Das 6 da manhã até as 23 horas, por exemplo, das 6 da manhã até as 24 horas, das 6 da manhã até as 10 horas. Você pode vender a academia 24 horas por dia, se for online. Você pode vender a academia 7 dias por semana. Você não precisa estar aberto 7 dias, mas você vai abrir 7 dias por semana, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Então a tendência é que você esteja muito mais próximo às pessoas, né? É a mesma coisa que comprar, você pode reservar um hotel a hora que você quiser, você pode comprar passagem aérea a hora que você quiser, você pode fazer uma série de coisas a hora que você quiser, né? E academia, não é toda academia que você consegue fazer a matrícula.
o registro, a inscrição. E isso é uma coisa muito legal, você está mais acessível para as pessoas, né? E, obviamente, a possibilidade de conquistar o cliente de forma automática, porque isso é facilidade. E aí eu digo para você, quando eu falei da geração nova que vai entrar, você acha que eles querem conversar? Outra dica que eu te dou é o seguinte, você já reparou que cada vez mais a geração mais jovem, as gerações mais jovens, eles estão com fone de ouvido, escutando música, e cada vez mais eles conversam menos com as pessoas, mas estão conectadas online. Então essas pessoas são as pessoas que precisam se relacionar com empresas, com serviços online. Então é uma grande oportunidade. E outra coisa, é mais barato. O custo de captação de cliente pela internet é mais barato do que o presencial. Se você fecha 10 planos na sua academia presencialmente, ou seja, com a visita, você tem um esforço gigantesco. Agora, se você dobra essa possibilidade, não é bom para o seu negócio, ou seja, 50% você capta com visita presencial e 50% você capta com visita online, não é uma boa estratégia? É óbvio que é uma boa estratégia. É óbvio que o seu negócio vai vender muito mais. Então a gente não tem dúvida de que isso funciona e funciona muito bem. Como eu falei do conteúdo, eu acho que as pessoas elas gostam do negócio quando elas se identificam com o conteúdo e com a forma, com a embalagem, né? Mas o conteúdo, para mim, ele continua sendo fundamental, né? O conteúdo é um ponto estratégico na relação entre o consumidor e a empresa, a gente sabe o quanto isso é importante. Eu tenho aí no conteúdo que eu disponibilizei para vocês, no arquivo, tem tipos de conteúdo que impulsionam resultados. Então, os artigos, os infográficos e são os estudos de casos são os mais importantes, né? São os mais vídeos também, são os mais importantes, os que mais chamam atenção. Então, como é importante vídeo de depoimento, como é importante infográfico, como é importante artigos. Obviamente, quando você vai para a internet, tem que ser menor, tem que ser uma coisa mais simples para poder a coisa funcionar bem, né? Um conteúdo não pode e não deve terminar em si. Aprenda isso, né? Aprenda isso, né? Se você quer ser bom de marketing digital, presta atenção. O conteúdo não deve terminar em si. Então você dá um conteúdo para a pessoa e você dá uma sequência. Ela tem um outro lugar para continuar buscando mais conteúdo, para obviamente ser seu cliente e ser seu seguidor. É absolutamente importante que você faça isso, né? Se você quiser, por exemplo, continuar, ter mais informação sobre o que eu estou falando para você, você vai entrar na minha página lá do YouTube, tem um monte de vídeos, você vai comprar algum dos meus livros, vai ler, vai procurar informar, você vai procurar os lugares que tem as minhas palestras para assistir, vai querer fazer um curso comigo e tem aí em outros lugares, então você vai procurar isso vai acontecer continuamente. Eu tenho pessoas que seguem o trabalho que eu faço há muitos anos, e como eu sigo outros colegas há muitos anos, e que eu estou sempre aprendendo e sempre escutando, né? Esse ano, por exemplo, no mês de julho, eu fiz 2 semanas de curso sobre marketing digital, né? Para me especializar, para aprender cada vez mais, e a gente cada vez mais que olha para isso fala, nossa, eu tenho que aprender muito mais, porque isso é só o começo, né? Tem muita coisa para a gente aprender. E aí tem um modelo tradicional, né, de relacionamento entre as empresas. O modelo tradicional são 3 etapas, que você tem o estímulo, você estimula a pessoa a consumir. O primeiro momento da verdade, que é o momento do produto que está na prateleira. E o segundo momento da verdade, que é o consumo daquilo que é a experiência. Ponto. Esse é o modelo tradicional antigo. E o novo modelo a gente chama de Zero Moment of Truth, né? Zero Moment of Truth, que é o smooth, chama smooth, que você tem o estímulo, aí você tem todo esse momento da verdade, aí entra a prateleira, aí entra o momento da verdade com a experiência. Mas você tem no meio disso uma outra experiência, que é eu vou buscar, eu vou querer saber o que as pessoas acham disso, né? Como a gente falou para vocês no começo da conversa, o que as pessoas acham disso, né? Se eu vou assistir uma palestra, eu vou comprar, eu vou num restaurante, quem não estava no início não escutou falar isso, todo mundo quer escutar depoimento. Eu vou lá nas redes sociais e vou ver o que as pessoas estão falando de você. E dependendo do que elas estão falando do seu serviço, eu vou ou não vou.
Isso é uma baita tendência fundamental, né? E são 4 princípios, 4 principais tarefas do consumidor hoje, né? Do consumidor que está comprando digitalmente, que ele, ao procurar as informações, o que ele pede? Eu quero saber, eu quero ir, eu quero fazer e eu quero comprar. Então, primeiro eu quero saber, aí depois eu quero ir, eu vou lá para conferir. Aí eu quero fazer aquilo e depois eu quero comprar. Então eu preciso da experiência para poder, obviamente, ter a confirmação da compra. O que valida aquela história também do experimentar, faz parte de todo o processo, né? E outra coisa legal, que é o último ponto aqui, que eu considero importantíssimo, mas o Google é meio e não o fim da pesquisa, né? O Google hoje, ele na verdade é o meio e não o fim da pesquisa. Então quando a gente olha para essa experiência do Google, entendendo que ele é o meio e não o fim da pesquisa, eu digo para vocês, o que a gente faz no nosso negócio da academia? A era digital que a gente está falando, como é que a gente lida com isso, né? Sabe como a gente lida com isso? A gente lida com isso ainda mal, porque realmente a gente está parando no primeiro ponto, né? Parando no primeiro ponto. A gente precisa entender que o consumidor mudou, e mudou bastante, como eu falei para vocês, né? A gente precisa entender cada vez mais que não adianta eu trazer um monte de cliente digital se eu não entregar uma coisa bacana, que o cliente perceba o valor. E aí que entra um comentário que eu gostaria de fazer, que é assim, eu comentei sobre as academias low cost, e, cara, as pessoas falam, a academia não tem serviço. Tem serviço sim. A academia low cost é só um posicionamento, é um outro posicionamento, né? E tem serviço, é um outro serviço. É um serviço que tem, sim, hoje professor, e vocês sabem disso, tem bons equipamentos, tem uma ótima infraestrutura, né? E tem um modelo. E aí eu preciso saber aonde eu me encaixo. Eu, como cliente, eu me encaixo em um modelo boutique? Eu me encaixo no modelo tradicional? Eu não me encaixo no modelo low cost? Eu me encaixo no modelo especialista? Aonde eu me encaixo? Então, o seu posicionamento, né, ele precisa estar absolutamente bem eleito, bem feito, bem trabalhado, né, para você poder realmente saber onde você está. E aí entra o código de atitudes da sua equipe, das pessoas que trabalham com você. Isso faz toda a diferença, né? O terceiro ponto, não se esqueça que em todos os negócios você precisa manter cliente. Você fala assim, as academias low cost não se preocupam com isso. Pois é, não se preocupam com isso, mas eles têm que gastar mais dinheiro para atrair novos clientes o tempo inteiro. E a gente sabe que é caro atrair novos clientes. Eles têm um outro modelo de negócio, um outro posicionamento de negócio. Mas se você tem uma academia tradicional, e acredito que a maioria do mercado hoje é academia tradicional, você sabe o quanto é importante você gerenciar as frequências e as ausências. Porque hoje a gente brinca dizendo o seguinte, não, nós temos uma bola de cristal para saber quantos alunos não vão renovar o seu plano. Como é que é? Como é essa história de bola de cristal? Não, é simples. Porque a partir do momento você sabe quantos alunos vencerão no mês seguinte, você já sabe que X% não irão renovar o plano desses alunos. Não sei. Como não sabe? Não, você sabe. Você tem essa informação. Só você pode até achar que não sabe ainda agora, mas você tem essa informação. Que informação que é? Análise de frequência, análise de ausência. O aluno que vai vencer o plano mês que vem não está frequentando sua academia hoje, é óbvio que se ele já não está frequentando há 30 dias e o plano vence mês que vem, ele vai renovar o plano? Ele não vai renovar o plano. Não vai. Agora, se vai renovar o plano e ele está frequentando, e ele continuar frequentando até o vencimento, a chance dele renovar o plano é gigantesca, é bem maior. E aí, como é que você lida com esse cara que não está frequentando com esse cara que está frequentando? Então, ou seja, gerenciar ausência e frequência é estratégico para você, obviamente, resgatar os que não iriam renovar e vão renovar, só que não é na hora, não é no dia, né, ou não é numa semana antes, é muito tempo antes. Você tem que gerenciar todos os dias as frequências e as ausências dos seus alunos. Fala, Fábio, isso dá trabalho, dá trabalho. Só para deixar claro, trabalhar direito
e ter resultado no negócio dá trabalho. É isso aí. Tá? O quarto item é entender que as gerações estão absolutamente diferentes e que a gente tem que se adequar a elas, né? As nossas estratégias, os nossos propósitos e as nossas pessoas, a nossa equipe, as pessoas que trabalham na nossa equipe têm que estar preparadas para lidar com gerações diferentes. E será que o teu posicionamento do seu produto está adequado? Né? Que eu falo para você, você vai num coworking hoje, eu visitei alguns coworkings de trabalho, né? Tem várias empresas juntas, é muito bacana, porque as pessoas estão fazendo um network gigantesco, elas estão absolutamente conectadas, elas conhecem pessoas que elas nem se imaginavam conhecer, e isso roda, e hoje, por exemplo, essa rede de coworkings que eu comentei com vocês, que eu tive uma reunião com eles, eles estão implantando aula de bike dentro do coworking, aula de yoga dentro do coworking, o que é maravilhoso, o que é muito bacana. Então, tudo integrado. Quem é que vai consumir coworking? Isso vai crescer cada vez mais. Tem redes gigantescas de coworking nos Estados Unidos, por exemplo. Né? Então eles estão conectando pessoas, conectando negócios, conectando comportamentos e conectando gerações, o que é bacana, né? O que a gente precisa aprender a fazer no nosso negócio. E o quinto ponto é, obviamente, você ter estratégias para atrair clientes. E aí eu digo para você o quanto é importante a gente estar realmente com as estratégias renovadas. E aí eu digo o quanto é importante você estar com as suas ferramentas adequadas para trazer clientes novos. Roberto da Bahia, tem gente do Brasil todo aqui. Desculpa aqui, olha, eu recebi um monte de mensagem. Um monte de mensagem aqui, não dá para responder todas, a gente já está há 1h10 aqui falando com vocês, a gente está chegando ao final do nosso papo. Pessoal, como é que tá aí, tudo bem? Muito bem. Muito bem. Tá tudo certo aí? Vamos lá, vamos responder aí, deixa eu ver quem é que tá aí. Manda um ok aí pra mim, quem tá online. Manda aí dá um curtir aí pra eu dar uma olhada aqui. Tô trabalhando com 3 telas ao mesmo tempo. Tem a tela que eu tô olhando pra vocês e tem mais 2 computadores. Um pra olhar os comentários e outro com o conteúdo que eu passei pra vocês. Bom, vocês podem se manter com... Oh, legal. Aí, Ale, como é que vai Itaperuna? Um beijo pra você aí, pra Mary, pra toda a equipe da CMED Fit. Adriano, o canal do YouTube é Fábio Saba, cara. É fácil vocês me acharem. Fábio Saba você me acha em qualquer lugar. Daniela, fala Dani. Marcelo Goiano, fala meu amigo. André, tudo bem? Caramba, Fernando, puta, tem bastante gente conectada aí, muito bom. Emerson, Juliano, fala meu amigo. Manuel, João, olha só, você me acha no Facebook, no Facebook a gente tem 3 páginas, né? E você me acha no Instagram também, tá? Fábio, meu xará, fala Greco. Forte abraço para você aí. Semana que vem estou aí no Rio Grande do Sul. Ricardo Menezes, Tassiano, fala Henrique, Roberta, Grazi de Brasília, um beijo para você. Robson, forte abraço para vocês aí. Bom, a gente está esgotando o nosso tempo aqui. Tem um monte de coisa aqui, ó. Legal. A gente vai, eu já digo para vocês de cara. Valeu, Karina, um beijo para você. A gente vai fazer uma sequência de webinários, um bate-papo bacana, é legal. Fala, Juju. Fernando, valeu. E a gente vai manter aí um monte de contato com vocês. Mantenham-se conectados com a gente, que a gente está à disposição sempre de bater papo, de conversar e sempre à disposição para falar de gestão de academia, tá certo? Tenho mais uma mensagem aqui que chegou agora. O pessoal do Treino Fácil aqui
As academias que estão conectadas aí com a gente, todos vocês que representam, Israel, Santa Catarina, valeu, obrigado Dani, valeu. Para quem não sabe, todos os coraçõezinhos aí, as curtidas que estão aí chegando, valeu, obrigado. Tem o conteúdo, vocês podem baixar aí, tá à disposição, o pessoal aí do escritório tá disponibilizando o treino fácil aí, credenciamento. E vocês podem se credenciar. 50 primeiras academias que se credenciarem até amanhã ao meio-dia ganharão 60 dias de isenção. Entra no site do Treino Fácil para conhecer como é que é o produto, para conhecer o negócio. O negócio é bem legal, é uma ferramenta que pode ser adaptada ao seu negócio, que pode ser adaptada à sua academia para poder vender online. Vai te ajudar. Frisar que tem que fazer todo o credenciamento, em cadastrar, autorizar as vendas, você vai ficar com 60 dias de isenção. Vocês estão bonzinho, hein, cara? 60 dias de isenção é bacana, muito legal. Então eu quero agradecer a presença de todos vocês, aí da turma que está aí. Tinha final acho que foram mais de 470 inscrições. Aí, Luciana, valeu, obrigado. Muita inscrição e muita gente participando aí. Foi um prazer estar com vocês. Muita gente que só passou para dar um abraço também, né? Mas feliz aí de manter contato com vocês pela internet, tá bom? Falou, Carlos, obrigado. Henrique, valeu, um abraço para vocês aí. Bruno, obrigado, mais uma vez aí, obrigado. Eu quero deixar um abraço, visitem aí vão no YouTube, tem para quem é colega aí, profissional de educação física, tem uma mensagem que a gente fez aí para o Dia do Profissional de Educação Física, perguntando qual é o seu legado. Então tem um vídeo ali no YouTube, tá no internet também, fica como um grande abraço. Valeu, César! Fica com um grande abraço para vocês e entendendo uma mensagem para dizer para vocês assim, para encerrar o nosso papo, agradecer o pessoal do Treino Fácil, da Polysystem. Valeu, Arthur, obrigado. Valeu, Arivan, até mais. Valeu, Dai. Não se faz nada sem propósito e sem significado. As coisas funcionam nas nossas vidas, nas nossas carreiras, quando tem uma verdade, um significado, uma coisa forte. Sem isso a gente não chega em lugar nenhum, tá bom? Valeu, Adelaide. Então é por aí que a gente segue, né? Com conteúdo, com propósito e com significado. Então, se o teu propósito é esse, está parecido com o meu, que é, de certa forma, por meio das academias com melhor gestão, por meio dos profissionais que entregam cada vez mais um acolhimento às pessoas que vêm buscar uma mudança de comportamento para melhorar sua qualidade de vida e aumentar sua quantidade de vida, a gente está junto. Valeu, Roberto. Então é por aí que a gente tem que seguir. Então, sejam cada vez mais críticos com o conteúdo que está exposto na internet. Valeu, Vanessa, um beijo. Cada vez a quantidade de conteúdo é muito grande e a gente tem que saber escolher, a gente tem que saber eleger, com propósito, com significado. Não tenha dúvida, as pessoas que estão à nossa volta, elas percebem quando você faz isso com força, com a alma, com o coração, quando você tem um propósito, quando você tem significado, e aí as pessoas estão perto de você. É isso que a gente tem que fazer cada vez mais para melhorar a qualidade dos nossos serviços e para a gente ajudar a sociedade cada vez mais a viver mais e melhor, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço para todos vocês, muito obrigado aí pela atenção, pela presença, pelo tempo de vocês, é um prazer, né, discutir isso e dividir o tempo com vocês. Forte abraço, tudo de bom para vocês aí, a gente se vê em breve no próximo encontro, vai ter em breve. Fiquem ligados aí, valeu, até mais, tchau.